E se a maior busca da sua vida for, na verdade, a sua maior prisão? Será que a força mais celebrada da humanidade, o amor, é na verdade a mais sofisticada armadilha já criada? Você já se sentiu um passageiro nas suas próprias emoções? Já se apaixonou perdidamente por alguém que, em retrospecto, não fazia o menor sentido para a sua vida, para o seu propósito? A verdade é que você foi enganado. Fomos todos. Acreditamos que o amor é sobre felicidade e almas gêmeas, quando, na verdade, é sobre biologia e perpetuação. E essa confusão, essa falta de clareza, está destruindo o potencial de homens extraordinários, sabotando seu legado antes mesmo que ele comece. Mas hoje, vamos expor o mestre das marionetes. Usando a filosofia brutalmente honesta de um dos pensadores mais pessimistas, paradoxalmente, mais libertadores da história, você não vai aprender a conquistar mais. Você vai aprender a conquistar a si mesmo, a alcançar o verdadeiro autodomínio e a construir um amor que te serve, em vez de te aprisionar. Prepare-se, pois a verdade que você está prestes a descobrir pode abalar suas fundações. Mas é a única verdade que pode, finalmente, te libertar. Desde que nos entendemos por gente, uma narrativa nos é contada. É o conto de fadas moderno, sussurrado em canções, projetado em telas de cinema e reforçado em cada conversa familiar. A ideia de que o cume da existência, o objetivo final do nosso propósito, é encontrar a pessoa certa. Somos ensinados a buscar incessantemente por essa outra metade que nos completará, como se fossemos seres inerentemente fraturados. Essa busca se torna o pano de fundo de nossas vidas, a métrica silenciosa do nosso sucesso ou fracasso pessoal. A pressão para encontrar esse amor idealizado é imensa, moldando nossas escolhas e aspirações. O problema, meu caro arquiteto, é que esse mapa que nos deram não leva ao tesouro, mas a um penhasco. A colisão entre essa fantasia e a realidade dos relacionamentos modernos é brutal e inevitável. A dor da desilusão, o vazio de um relacionamento que prometia tudo e entregou pouco, a confusão de sentir que algo está fundamentalmente errado, essa é a experiência de milhões. Eles seguem um roteiro à risca, mas o final feliz nunca chega. Eles perseguem uma miragem, investindo tempo, energia e alma, apenas para ver tudo se desfazer em areia, questionando o próprio valor e a própria capacidade de amar. É uma epidemia de corações partidos, construída sobre uma fundação de mentiras convenientes. Essa dissonância cria um sofrimento profundo, uma sensação de que você falhou no jogo mais importante da vida. Mas e se eu te dissesse que o jogo está viciado? Que você foi programado para jogar um jogo cujo objetivo não é a sua felicidade. A dor que você sente não é um sinal da sua incompetência, mas sim o seu primeiro vislumbre da verdade, a primeira rachadura na parede da caverna de Platão. É o despertar doloroso para a possibilidade de que as regras que você seguiu foram escritas por uma força que não tem o seu bem-estar como prioridade. E entender essa força é o primeiro passo para reivindicar sua soberania masculina. Imagine a cena. Você está em um palco, sob holofotes. Você se move, fala, sente uma paixão avassaladora por outra pessoa no mesmo palco. Você acredita piamente que cada movimento, cada palavra, cada palpitação do seu coração é uma expressão genuína da sua vontade, da sua escolha livre. Você se sente o autor da sua própria história de amor, o herói da sua jornada. Essa sensação de agência, de que eu escolhi amá-la, é a ilusão mais poderosa e mais fundamental que governa a sua vida romântica, por consequência, grande parte do seu legado. Agora, olhe para cima. Acima do palco, na escuridão, há um marionetista. Suas emoções não são suas, são as cordas. O desejo súbito, a atração inexplicável, a obsessão que te consome e te desvia do teu propósito, são puxões habilidosos nessas cordas. Esse mestre invisível, antigo e indiferente,
Move seus membros, dita seus encontros e orquestra o grande drama da sua vida amorosa com uma precisão assustadora. Você não está escolhendo se apaixonar, você está sendo compelido a dançar conforme a música que ele toca, uma melodia escrita pela biologia e pelo tempo. Essa é a verdade desconfortável que a psicologia sombria da natureza esconde de nós. A questão crucial, portanto, não é se você é uma marionete. Sinto informar, mas nesse palco, todos nós somos. A verdadeira questão, a que define os homens comuns dos arquitetos de suas próprias vidas, é: quem está no controle das cordas? Você continuará sendo um boneco, dançando cegamente para um propósito que não é seu, ou irá despertar, olhar para cima, entender a mecânica por trás do show, com um ato supremo de autodomínio, aprender a segurar suas próprias cordas? A resposta a essa pergunta define a diferença entre uma vida de servidão reativa e uma de soberania masculina consciente. Para desvendar a identidade desse marionetista, não precisamos de misticismo, mas de uma filosofia implacável. Entra em cena a figura de Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão cuja mente afiada cortou as ilusões românticas como nenhuma outra. Ele não estava interessado em te vender contos de fadas, ele queria te mostrar a engrenagem fria e dura por trás da realidade. Em sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação, ele apresenta seu conceito central: a vontade de viver, uma força cega, irracional e incessante que permeia tudo no universo, impulsionando cada ser a existir e a se perpetuar. A tese de Schopenhauer é um balde de água fria na fogueira da paixão romântica. Ele postula que o que chamamos de amor, essa emoção glorificada que inspira poetas e destrói impérios, é, na verdade, um dos artifícios mais geniais e cruéis da natureza. É uma ilusão sofisticada, um truque da vontade de viver com um único e exclusivo objetivo: a criação da próxima geração. Essa força não se importa com sua felicidade, com sua carreira, com seu bem-estar ou com a compatibilidade de longo prazo. Ela apenas se importa em combinar dois indivíduos da maneira mais otimizada possível para produzir a prole mais equilibrada e saudável. Essa revelação é chocante porque nos despoja do nosso pedestal de seres racionais e soberanos, expondo a verdade crua de nossa programação biológica. O amor à primeira vista não é um encontro de almas, mas o cálculo rápido e inconsciente da vontade, que identifica em outra pessoa as características que compensarão as nossas próprias deficiências genéticas. Essa compreensão é o primeiro passo para desenvolver um verdadeiro autodomínio sobre nossas emoções, aplicando um ceticismo saudável, uma forma de estoicismo moderno, aquilo que sentimos tão intensamente. É o início da jornada para se tornar o mestre, e não o escravo, dos nossos impulsos. A lógica de Schopenhauer, que parecia tão pessimista no século XIX, encontra um eco surpreendente na psicologia evolucionista moderna. A teoria dele decodifica o mistério da atração de uma forma quase matemática. A intensa e muitas vezes ilógica atração que sentimos por uma pessoa específica não é sobre nossa felicidade pessoal, é sobre a compensação. A vontade, em sua busca pela prole ideal, nos impele a desejar aquilo que nos falta. É o gênio da espécie trabalhando através de nós, e ele não pede nossa permissão. Ele busca o equilíbrio, não a nossa paz de espírito. Pense nos exemplos clássicos que vemos todos os dias. Um homem muito alto, inconscientemente, sente uma atração por uma mulher mais baixa, para que a prole tenha uma estatura mediana, mais adaptável. Uma pessoa extremamente calma e passiva pode se ver irresistivelmente atraída por alguém de temperamento forte e enérgico. Um homem com traços mais suaves pode se apaixonar por uma mulher de feições mais marcadas. Não se trata de os opostos se atraem de forma romântica. Trata-se de um mecanismo biológico de neutralização de extremos, visando a criação de um ser humano mais equilibrado e, portanto, com mais chances de sobreviver e continuar o ciclo. Nosso amor é, em essência, um servo do legado genético da espécie. Essa perspectiva muda tudo.
Aquele sentimento avassalador, aquela certeza de que você encontrou sua alma gêmea, pode ser apenas a vontade gritando que encontrou a peça genética que faltava para o seu quebra-cabeça reprodutivo. Entender isso não é para nos tornarmos cínicos, mas para nos tornarmos livres. É um conhecimento que nos permite observar nossas próprias paixões com o distanciamento de um cientista, aplicando a razão e a filosofia onde antes havia apenas impulso cego. É um pilar fundamental para a construção de uma genuína soberania masculina, onde a escolha consciente começa a sobrepor-se à compulsão biológica, analisando os arquétipos em jogo. Então, o que acontece quando o objetivo do marionetista é alcançado? O que acontece depois que o casal se une e a possibilidade da próxima geração está assegurada, seja pela gravidez ou simplesmente pelo estabelecimento de um vínculo estável? A resposta, segundo essa linha de pensamento, é a fonte da maior parte do sofrimento nos relacionamentos modernos. A vontade de viver, tendo cumprido seu propósito, simplesmente solta as cordas. A ilusão se dissipa, o feitiço é quebrado e a embriaguez da paixão dá lugar à ressaca da realidade. É nesse momento que o casal acorda, como se de um transe, e se olha de verdade pela primeira vez. Sem o véu da projeção biológica, eles podem descobrir que têm muito pouco em comum. Os traços que antes pareciam encantadoramente diferentes e complementares agora se revelam como fontes de irritação e conflito constante. A energia que os uniu, a força da vontade, se retira, deixando um vácuo. E é nesse vácuo que eles percebem a verdade brutal. Talvez a única coisa que os mantinha juntos era o artifício da natureza, e não uma conexão genuína de almas, valores e propósito. Este é o fim do amor que tantos lamentam, a causa de inúmeros divórcios e corações partidos. Não é que o amor tenha morrido, é que a ilusão que eles chamavam de amor cumpriu sua função e desapareceu. O sofrimento vem da colisão entre a expectativa do conto de fadas e a realidade biológica. Acreditamos que a paixão deveria durar para sempre, quando, na verdade, ela é uma ferramenta com prazo de validade. Compreender esta fase não como um fracasso pessoal, mas como uma etapa natural do processo, é essencial para o autodomínio e para a construção de algo mais duradouro. Diante dessa verdade aparentemente desoladora, qual é a saída? A resignação? O cinismo? Não. A saída é a ascensão. A solução é a transição da marionete para o arquiteto. A libertação não está em negar o amor ou a atração, pois isso seria negar nossa própria natureza. A libertação está em entender o mecanismo por trás deles, para que possamos agir com consciência e não por compulsão. Um verdadeiro arquiteto do seu legado, ciente do poder da vontade, não é arrastado por ela. Ele a observa com o desapego de um praticante do estoicismo. Quando a atração surge, o arquiteto não mergulha de cabeça. Ele dá um passo atrás e analisa a planta do edifício emocional. Ele se pergunta: o que estou sentindo? É a atração cega de Eros, o artifício da natureza me empurrando para a procriação? Ou existe aqui a semente de filia, o amor grego baseado em virtude, amizade e admiração pelo caráter da outra pessoa? Ele usa a sua razão como uma ferramenta para dissecar seus sentimentos, separando o impulso biológico da escolha consciente. Ele entende a psicologia sombria em jogo e se recusa a ser sua vítima. Dessa forma, ele se torna o mestre da marionete. Ele pode sentir o puxão das cordas da vontade, apreciar a beleza e a força da atração, mas a decisão final é sua. Ele pode escolher construir um relacionamento com uma mulher não porque ela compensa suas falhas genéticas, mas porque ela compartilha de seu propósito, de seus valores, de sua visão de mundo. Ele escolhe uma parceira para construir um império, não apenas para satisfazer um instinto. Este é o ápice da soberania masculina, a capacidade de amar por escolha e não por necessidade biológica. A coroação desse processo é o nascimento de um amor consciente, um amor que é arquitetado e não acidental.
Compreender a verdade brutal de Schopenhauer não destrói o amor. Pelo contrário, destrói a ilusão e abre espaço para que o amor verdadeiro e duradouro possa ser construído sobre uma fundação sólida. Um relacionamento baseado em escolha consciente, em valores alinhados e em um propósito compartilhado é infinitamente mais forte e resiliente do que qualquer paixão avassaladora orquestrada pela biologia. É um edifício projetado para resistir às tempestades e não uma tenda montada às pressas pelo desejo. Este é o poder que você obtém quando para de procurar uma alma gêmea e começa a se tornar um homem cujo caráter e visão atraem uma parceira compatível. Você deixa de ser um consumidor passivo no mercado do amor e se torna um criador ativo, um arquiteto de relacionamentos significativos. Você exerce seu autodomínio não para suprimir seus sentimentos, mas para direcioná-los com sabedoria, garantindo que suas conexões mais íntimas sirvam ao seu crescimento e ao seu legado, em vez de sabotá-los. Esta é a filosofia prática que transforma homens em reis de seus próprios reinos internos. Agora, a escolha está em suas mãos. Você tem o conhecimento, a planta baixa da realidade. Você pode ver as cordas que antes eram invisíveis e entender a força que as puxa. A questão que eu te lanço, para selar essa nova consciência, é esta: qual ilusão sobre o amor, que te manteve prisioneiro por tanto tempo, você se compromete a abandonar a partir de hoje? Deixar essa ilusão para trás é o primeiro passo na construção de sua soberania. Você entende agora? O arquiteto não nega o amor, ele o eleva. Ele vê a programação da vontade, a psicologia sombria da natureza, e sorri. Ele a reconhece, mas não se curva. Ele escolhe. A pergunta que fica é: você continuará sendo marionete? Continuará deixando uma força cega ditar o curso da sua vida, o seu legado, a arquitetura da sua família? Ou você vai pegar as ferramentas do estoicismo e da filosofia e começar a construir a sua própria realidade, a sua soberania masculina? Me diga nos comentários, qual ilusão sobre o amor você se compromete a abandonar hoje? Qual foi a ficha que caiu para você ao entender a lição brutal de Schopenhauer? Sua resposta é o primeiro tijolo na sua nova construção. Se você está pronto para parar de ser uma peça no jogo da natureza, começar a ser o arquiteto do seu próprio reino, junte-se a nós. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois a construção do seu império interior está apenas começando. Bem-vindo à sua soberania.